Bom dia. Bom dia. Puxa, eu aceitei ou recusei? Não vi. Bem, como não entrou ninguém, eu vou começar a aula. Bom dia, Lara. Bom dia. Vamos começar então, tá? O pessoal atrasou hoje, mas eu vou começar a aula então, tá bom? Bem, Lara, hoje a gente vai falar sobre. Eu esqueci, na verdade, de falar para vocês, conceituar, né? Porque eu achei que era tão. Vocês já sabiam tanto, eu não precisava, mas depois eu fui me situar e tal. E eu achei necessário que nós falássemos sobre conceitos básicos do que é uma fruta, do que é uma hortaliça, como ela é formada e tal, para depois a gente dar continuidade aos demais temas. E também a gente vai falar hoje sobre classificação. Bem, quando a gente conceitua, existe, quando a gente fala de hortaliças, né, a hortaliça ela está dentro do meio da olericultura, que estuda ali a olericultura, que trabalha com produção de hortaliças, verduras, legumes. Hortaliças, conceito básico de hortaliças, são vegetais. Lara, qualquer coisa você para e pergunta, tá bom? Se você não entendeu alguma coisa, Tá você bom. pergunta, tá? São vegetais que geralmente eles são cultivados em hortas, né? Essas hortas são locais próximos das residências, né? Onde são cultivados ali partes comestíveis de plantas. E aí existem uma infinidade de classificações. A principal delas, só que um pouco complexa, é a classificação segundo a parte botânica, ou segundo a botânica desse tipo de hortaliça. Mas se a gente for classificar, por exemplo, de acordo com a classificação botânica da família Rosaceae, por exemplo, família Rosaceae, as rosas são da família Rosaceae. Entretanto, a maçã é da família da Rosaceae também, então é complicado a gente classificar botanicamente, né, uma hortaliça segundo e classificar e separá-las em grupos de acordo com a sua classificação botânica. Existem algumas classificações segundo a qualidade, que aí a gente vai entrar em questões do Ministério da Agricultura, que a gente vai mostrar mais à frente, segundo a composição química desses produtos, né, dessas hortaliças, e segundo os teores de glicídios, ou carboidratos, que a gente também vai ver mais à frente. Tá? Popularmente, as hortaliças são vegetais que podem ser folhosos ou que podem ser polpas, né? Polposos, vamos dizer assim, também chamado. E eles geralmente essas hortaliças elas são produzidas, geralmente essas hortaliças elas são produzidas em pequenas áreas, mas isso não é tão verdade assim. Vou dar um exemplo por que não é tão verdade assim, porque nós temos grandes extensões que nós produzimos, por exemplo, tomate industrial, né? Tomate industrial ele é produzido em grandes extensões. Pode-se produzir também abóbora, melancia e outras verduras, outras hortaliças em grandes extensões. Mas geralmente as extensões territoriais que são trabalhadas nas hortaliças, elas são em torno de 20 hectares ou, perdão, menores que 20 hectares. Então, essas são consideradas pequenas áreas quando comparadas a uma produção, sei lá, de soja ou de boi, que eu trabalho com 100, 200, 1000, um tantão de hectares. Tranquilo? As hortaliças, Tranquilo. as hortaliças, elas diferem também popularmente porque elas diferem dos grupos das frutas. As hortaliças, elas estão no grupo das olerícolas, enquanto que
E elas são trabalhadas dentro da olericultura, enquanto que as frutas, elas são trabalhadas dentro do ramo da fruticultura. Os dois ramos estão dentro da horticultura, que é um ramo maior que abrange vários outros ramos aí, mas isso não é de interesse para vocês nesse curso, tá? Os dois ramos são ramos da fitotecnia também, que estudam diversos outros ramos. Olericultura responsável pela produção de hortícolas, fruticultura para a produção de frutas. E geralmente as hortaliças elas são consumidas cruas ou minimamente processadas. Pode também ser consumidas cozidas. Nós temos exemplos aí de hortaliças que são consumidas cruas: tomate, cenoura, cebola, as folhosas de maneira geral, outras também tuberosas como batata doce, que são processadas aí para o seu consumo. Então, elas podem ser classificadas como sementes e vagens, por exemplo, ervilhas, feijões, são classificados como hortaliças, tá? Algumas podem ser classificadas como tuberosas, como batata, cenoura, mandioca, cebola, alho, são classificadas como tuberosas, tá? Herbáceas, alface, repolho, brócolis, cebolinha, a maioria das folhosas, de maneira geral, elas são classificadas como herbáceas, né? Principalmente devido ao hábito de crescimento, e existem algumas hortaliças que são classificadas como frutos. Elas não são classificadas como frutas. Elas são classificadas como frutos. Elas são botanicamente chamadas de frutos e não de frutas, tá? Como, por exemplo, a melancia, o melão, o tomate, o pimentão, a abóbora, elas são frutos, certo? Bem, os frutos, como a gente já disse, ele é diferente das hortaliças, ele pertence ao grupo da fruticultura, tá? Ele é classificado como quando o ovário é fecundado, tá? E ocorre o amadurecimento desse ovário a partir de uma flor, por exemplo, pêssego, ameixa, azeitona. É o ovário, ele não é uma semente, ele é um ovário que ele foi fecundado, e aí esse ovário ele vai dar origem a um fruto, aos frutos, ou a uma fruta. Dentro desse fruto pode existir uma ou várias sementes, né? Um carpelo ou vários carpelos, como a gente vai mostrar para vocês mais à frente. Quais são os exemplos ali de um ovário fecundado amadurecido de uma flor? Por exemplo, pêssego, ameixa, azeitona. Um ovário ali, ele foi fecundado. Pode ocorrer o caso das infrutescências, né? Por exemplo, o abacaxi, o figo, a amora, existem vários carpelos, e esses carpelos eles são fecundados, e existe também pseudofrutos, né? Por exemplo, aí, caju, a maçã, a pera, o marmelo, eles são pseudofrutos, porque o fruto da maçã é aquela estrutura que fica dentro da maçã ali. Aquela casca, aquela carne, vamos dizer assim, que fica fora, ela é chamada de pseudofruto, como o caju também, certo? Porque a parte que se desenvolve não é o ovário, ou a que desenvolve é outra, não necessariamente o ovário que circunda, que ali é bem visível dentro da maçã quando a gente parte ela, ou propriamente dito o caju. Deixa eu ver que alguém chegou ali. Bem, quando a gente fala de frutas, elas são divididas em partes, né? Quando a gente fala de partes, essa parte que a gente está vendo aqui, por exemplo, a maçã, né? Toda essa parte aqui,
é chamada de pericarpo. E esse pericarpo, ele é composto... Só um minuto de novo. E esse pericarpo, ele é composto por endocarpo, mesocarpo e o epicarpo. Existem a maioria dos frutos, existem os frutos polposos, que existe essa polpa aqui. Olha aqui para vocês verem o ovário aqui, tá? Só que aqui a gente, por isso que a gente chama de pseudofruto, porque que desenvolve essa outra estrutura aqui. Bem, existem alguns frutos que eles são secos e outros carnosos ou polposos, que a gente chama. Isso aí vai depender do tipo de fruto que a gente tem. O pericarpo ele é composto por o epicarpo, que é a parte mais externa ali, né? O mesocarpo, que é a parte polposa que a gente consome, e o e o endocarpo aqui que circunda ali a semente, tá? Em geral, o mesocarpo vai ser a parte do fruto que mais se desenvolve e sintetizando ali, acumulando substâncias nutritivas, principalmente açúcares, que nós consumimos na verdade, tá? Como a gente já disse, existem os frutos carnosos, que eles apresentam pericarpo mais suculento. Pericarpo é toda essa estrutura aqui, tá? Pericarpo é composto por epicarpo, mesocarpo e o endocarpo aqui que está circulando a semente. E eles são carnosos, quando ele apresenta um pericarpo suculento. Eles podem ser considerados secos, quando essa estrutura ali é seca, né, ela não é carnosa. E ele pode ser o partenorcarpio, quando eles não apresentam pericarpo, ele não apresenta semente. Quando ele não apresenta semente. Me dá um exemplo, professor, de frutos carnosos. Aí a gente tem um monte de frutos carnosos aí. A melancia, uva, laranja, tomate, né? São frutos carnosos do tipo chamado baga. Existem frutos carnosos do tipo drupa, e do tipo baga, tá? O tipo baga, eles vão apresentar geralmente muitas sementes. E do tipo drupa, ele apresenta um caroço. Aí a gente imagina um fruto do tipo carnoso do tipo drupa. Bem, um fruto carnoso do tipo drupa é um exemplo, uma maçã, uma manga, um abacate, uma ameixa, azeitona. Então, são frutos carnosos do tipo drupa. Tá? Por quê? Porque eles apresentam um pericarpo suculento. Já existem aí, do tipo baga, aqueles que apresentam geralmente mais de uma semente. Melancia, laranja, tomate. Tá? Existem aqueles frutos secos que vão apresentar o pericarpo seco, e eles são divididos em aquênio, cariópse ou vagem. A vagem nós temos exemplo do feijão, né? A soja. Não necessariamente elas são considerados frutos, tá? Mas eles apresentam frutos secos do tipo vagem. Eita, mas vocês chegaram atrasados hoje, hein, moçadinha? E aquênio, nós temos o caju, a cariópse ali, que forma o cariópse, arroz, milho, trigo, tá? Existem frutos do tipo partenorcápio, opa, nariz. Laranja, algumas laranjas, tipo a laranja Bahia, também chamada de laranja umbigo. A banana, existem algumas melancias que têm esse processo de partenocapia também presente, tá? É quando é formado o ovário é fecundado, a partenocapia ocorre quando o ovário é fecundado, entretanto, não é formado sementes, tá? Professor, os frutos eles são classificados de diversas formas, né? Eles são classificados como unicarpelar ou ou eles podem apresentar vários carpelos, tá? Como assim, professor? O que seria esse carpelo? É a estrutura reprodutiva feminina. A estrutura reprodutiva feminina que forma-se o ovário. Entrou alguém? Eu não ouvi.
Não. A estrutura feminina. Se dentro de uma flor apresenta-se vários carpelos e essa fecundação ocorreu ali, nós vamos ter uma partenorcarpia, tá bom? Frutos que apresentam pericarpo suculento são denominados carnosos e podem ser do tipo baga, como a gente já viu lá, como originam de vários ovários, uni ou pluri ou multicarpelar, né? Tomate, abóbora, uva, laranja, e do tipo drupa, quando se originam de ovários ali unicarpelares. Aqui, pessoal, a gente está vendo a foto de um ovário, tá? Isso aqui é todo um ovário, estrutura de um ovário. Como é que ocorre essa fecundação, pessoal? Durante o processo ali, que a gente chama de... Fugiu o nome da palavra, peraí. Meu Deus. Abertura do botão floral. Quando ocorre a abertura do botão floral, tem um nome específico para isso, gente. Fugiu agora aqui do nome na minha cabeça. Quando ocorre a abertura do botão floral, as anteras elas são expostas e o estigma ele também é exposto. O estigma é uma estrutura do aparelho reprodutor feminino, tá? E a antera é uma das estruturas junto com o filete que vai formar ali, que vai formar o aparelho reprodutor masculino. A antera libera um grão de pólen que vai germinar no estigma, formar o tubo polínico para aí ocorrer a formação do óvulo. Quando ocorre a formação do óvulo, ocorre a fusão gamética ali, né? Isso ali, esse ovário também ele vai ser fecundado, que vai dar origem ao fruto e vai dar origem às sementes. Os carpelos, eles são folhas modificadas em que se formam os gametas femininos da flor, um ou mais carpelos formam um pistilo, tá? Esse aqui é o pistilo, e um conjunto deles vai formar o gineceu. O gineceu, ele pode ser unicarpelar, ou pode existir vários carpelos, como essa estrutura aqui, pessoal. E aí nós vamos dar vai ser chamado de multicarpelar, tá bom? Aqui, os frutos, eles podem ser classificados de acordo com o pericarpo, né, como secos e carnosos. Eles podem ser deiscentes ou indeiscentes, eles podem ser monospérmicos ou polispérmicos. O que é um fruto seco? Aquele fruto seco que ele tem pouca água no seu interior. Que as sementes ali, né, o pericarpo, ele é pobre em água e não apresenta substâncias nutritivas ali. Geralmente, as substâncias nutritivas, elas são encontradas nas sementes, por exemplo, uma ervilha, uma castanha. Já os frutos carnosos, parte das substâncias nutritivas, ela é encontrada no mesocarpo, principalmente no mesocarpo. No pericarpo, né? Mas mais especificamente no mesocarpo. Lembra que o pericarpo é composto por epicarpo, mesocarpo e endocarpo. A substância ela fica concentrada em maior quantidade no mesocarpo, tá bom? Os frutos deiscentes e os frutos indeiscentes, pessoal, é bem controverso. Os frutos deiscentes é aqueles que se abrem, né? E eles são expostos para eles perderem água durante o processo de maturação, que a gente vai ver mais à frente. Já os frutos indeiscentes, o pericarpo, ele não se abre, né? Como assim, professor? Vocês já viram uma vagem de feijão?
Quando essa vagem ela está em determinada época de maturação, que a gente chama, ela se abre para que para suas sementes secarem, acabarem secando e elas não germinarem ainda na planta mãe. Já nos frutos indeiscentes, não ocorre essa abertura desse pericarpo. Por exemplo, a laranja ela não se abre, nem a maçã ela não se abre para expor as sementes. Então, esse é considerado um fruto indeiscente, tá? Os frutos monospérmicos é aqueles frutos que apresentam apenas uma semente. E os frutos polispérmicos é aqueles frutos que apresentam várias sementes, uma grande quantidade de sementes. Tranquilo? Posso continuar? Então vamos lá. Não falando nada, estou continuando. Bem, quando a gente classifica as hortaliças, a gente classifica elas em tuberosas, herbáceas e do tipo fruto. Tá? As tuberosas, alguém falou alguma coisa? Eu não escutei. Posso continuar? Vou continuar então. Os frutos tuberosos, tá? Ele vai ser resultante do engrossamento de engrossamento subterrâneo do caule. Geralmente do caule. Por exemplo, ele pode ser classificado como tubérculos, a batata inglesa, a rabanete apresentam tubérculos, ele pode ser rizoma, ele pode ser bulbo, ele pode ser raízes, como, por exemplo, a cenoura, batata doce, beterraba, mandioca, elas são chamadas de tuberosas do tipo raízes. Bulbos, alho, cebola, rizoma, inhame, são, são hortaliças classificadas como tuberosas. Hortaliças herbáceas, as verduras como alho, alface, repolho, espinafre, aipo, aspargo, couve-flor, brócolis, todas elas são classificadas como hortaliças do tipo verdura herbácea, tá bom? E os frutos, eles não são conhecidos como frutas, geralmente eles são cozidos, né? O pimentão, abóbora, berinjela, pepino, tomate, esses frutos, eles geralmente eles são hortaliças, tipos, frutos, e geralmente eles podem vir a ser cozidos, tá? Pessoal, quando a gente fala de frutas, a gente fala de vegetais, de maneira geral, hortaliças, frutas, a gente tem que botar em mente que ele é um ser vivo, né? E esse ser vivo, ele é composto por uma série de estruturas celulares, por uma série de células, e essas células, ela é composta por uma série de estruturas celulares. Cada estrutura celular dessa célula, ele vai ser responsável por uma atividade. E a partir do avançar da vida desse ser vivo, frutas, vegetais, hortaliças de maneira geral, tá? Essas células, elas vão morrendo, né? Elas crescem, elas iniciam crescendo, que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco, e com o avançar da idade, elas acabam morrendo, né? Cada estrutura celular, por exemplo, o núcleo, ele vai ser responsável pela regulação das atividades metabólicas reprodutivas dos vegetais. Existem células vegetativas durante parte da vida desses vegetais. Essas células, elas são, através da capacidade de totipotência que as células vegetais, elas possuem essa capacidade de transformar de células vegetativas para células reprodutivas. E aí elas conseguem aí iniciar o processo de reprodução, dando origem aos frutos, dando origem às frutas, dando origem às inflorescências, que em algumas estruturas celulares, por exemplo, a couve-flor, né, que a gente consome ali. Algumas estruturas, por exemplo, os cloroplastos, elas são de extrema importância, porque ali elas vão possuir clorofila, e essa clorofila ela vai ser responsável por absorção dessa luz
essa luz solar e transformar essa luz solar em energia química ali, que vai ser transformada e vai ser utilizada para o crescimento vegetal, para o desenvolvimento vegetal, para a manutenção, vamos dizer assim, dessa estrutura vegetal, tá? Existe ainda os vacúolos, né, presentes ali dentro dessas células vegetais que vão ser responsáveis por armazenar os compostos, a maioria desses compostos, como carboidratos, proteínas, lipídios ali. E também água, e consequentemente, ele vai ser responsável pelo equilíbrio osmótico das células ali, tá bom? Então, pessoal, existe uma quantidade de estruturas celulares, né, com cada uma com uma responsável especificamente por um trabalho dentro da célula. Existem ainda dentro dos vegetais, existe a classificação dos tecidos vegetais. Existe o tecido parenquimatoso, tá? Que é o tecido de preenchimento, que pode ocorrer em caules e raiz. Geralmente, esse é um tecido protetor, que ele vai ser importante para definir o processamento e o equipamento ali desses vegetais. Existem tecidos centrais, existe o colênquima, esclerênquima, tecido vascular. Cada um desses tecidos vegetais, eles vão ser responsáveis por parte, né, por parte da manutenção desses vegetais aí. Bem, pessoal, como a gente estava falando, vocês estão entendendo? Nada? Ninguém está falando nada? Tá ruim de ficar. Estou entendendo, professor. Então vamos falar. Bem, quando a gente fala de vida, né? A vida da planta, ela se resume basicamente nessas 4 fases aí, que vai ser a fase de formação, crescimento, maturação, que é praticamente a mesma coisa, e senescência. Vamos entender um pouquinho como é que o fruto ou como é que uma hortaliça ela é formada. Primeiro, pessoal, tem-se uma semente, né? Mas para se ter uma semente, no caso das angiospermas, aqui nós estamos falando das angiospermas, para se ter uma angiosperma, essa semente ocorreu um processo que a gente chama de histodiferenciação. A histodiferenciação é quando uma célula vegetativa ela se transforma em uma célula reprodutiva. Isso aí é desejado quando estamos falando em infrutescências, quando a gente está falando em frutos, quando a gente está falando em frutas. Quando a gente está falando em hortaliças herbáceas, por exemplo, do tipo folhosa, isso não é desejado. Isso é uma outra fase da vida. Lembrem que é a fase reprodutiva, que a fase reprodutiva não é desejado aí para uma alface, por exemplo, ou uma fruta folhosa qualquer, tá bom? Mas quando a gente quer uma inflorescência, um fruto do tipo inflorescência, do tipo couve, couve não, é uma couve-flor, ou quando a gente quer um fruto do tipo tomate, abobrinha, pimentão, o processo de formação aí, ele vai ser necessário, tá? Ah, lembrei. Bom, vamos lá. Quando ocorre, a primeira fase é a formação, que é a histodiferenciação. A célula vegetativa ela se transforma em célula reprodutiva, né? Ocorre, eu não vou entrar em detalhes para vocês não endoidarem, mas ocorre o que a gente chama de esporogênese.
a formação do aparelho reprodutor masculino, formação do aparelho reprodutor feminino, tá bom? Ocorre o que a gente chama de antese, que é o que eu lembrei que a gente queria falar com vocês, que é a abertura desse botão floral da flor, né? Aí, em alguns determinados casos, essa flor é colhida, como a couve-flor, né? Em outros casos, ocorre o processo de fertilização. Lembra do grão de pólen, ele vai fertilizar ali o aparelho reprodutor feminino, vai formar a semente. A partir do momento que formou essa sementinha, né? A partir do momento que formou essa sementinha, esse ovário também ele é fecundado. E a partir do momento dessa formação desse ovário, essa sementinha ela pode ser colhida para dar origem a uma nova flor, a nova planta que vai dar origem a essa semente ela vai germinar e vai dar origem a uma nova plântula, que vai dar origem a uma nova planta e assim esse ciclo se renova, tá? E vai dar origem também aos frutos, a partir do processo de fecundação do ovário. Beleza? Bem, a partir do momento que houve a abertura do botão floral, lembrem-se, a partir do momento que houve a antese, né? Ocorreu a fecundação tanto do ovário quanto do óvulo. E ali vai dar início ao crescimento desse ovário, ao crescimento do ovário, ao crescimento do pseudofruto, vai depender do tempo que você vai depender do tempo, não, vai depender do tipo de fruto que você está trabalhando, tá? Ou do tipo de hortaliça que você está trabalhando, ou do tipo de fruta que você está trabalhando, né? Quanto tempo demora isso, professor? Depende. Pode demorar alguns dias, mas como pode demorar meses, dias, sei lá, morango, poucos dias já houve o crescimento de toda a infrutescência ali, né? Mas pode demorar semanas a meses ali, como, por exemplo, a laranja, tá? O que influencia essa demora aí? A intensidade de luz. A gente não falou que a planta ela precisa da clorofila para ela absorver luz, para ela pegar essa energia solar, ela transformar em energia química, produzir fotoassimilados, e esses fotoassimilados, eles são absorvidos, elas são armazenados na plantinha, e depois eles são translocados, eles são transportados. Translocar é transportar. Geralmente, pessoal, eles podem ser armazenados nas raízes, nas folhas, tá? Geralmente se armazena-se nas folhas. E depois, esse material, ele é translocado, ele é transportado para as sementes, ele é transportado para os frutos, tá? Isso aí depende da temperatura, da quantidade de hormônios vegetais ali que tem presentes, e isso aí vai definir volume, o tamanho do fruto, a quantidade de água, a quantidade de carboidratos ou açúcares ali, né? o aroma, o sabor do seu fruto. O ideal que nós colhêssemos os frutos quando ele atingisse a maturidade fisiológica. Guardem isso na mente de vocês. O ideal é que nós colhêssemos o fruto e a semente quando eles atingissem a maturidade fisiológica. Por que, professor? Por que é isso? Deixa eu só o professor me falar. Bem, o ideal que nós colhêssemos esses frutos na maturidade fisiológica, porque a maturidade fisiológica é quando a planta, ela transporta a máxima quantidade de reservas, o que a gente chama de matéria seca, né?
a máxima quantidade de carboidratos, a máxima quantidade de proteínas. Então, aquele fruto ele está no ápice do seu sabor, no ápice do seu aroma, vamos dizer assim, tá bom? Entretanto, nem sempre nós colhemos o fruto nessa época do ano, por vários fatores, né? Tempo de colheita, o mercado, por vários outros fatores ali, tá bom? Geralmente, ocorre ali, pode ser colhido a pré-maturação, antes da maturação, tá? Aí a gente vai explicar o porquê. O que é a pré-maturação? É o período que antecede a maturação, que é o período entre a floração e a colheita ali. Nessa época tem-se o máximo volume de frutos ali, do fruto, perdão, e ocorre um maior número de reações químicas e bioquímicas, estruturais e fisiológicas dentre a pré-maturação. Ocorre o início de mudanças na coloração, textura, taxa respiratória, a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Permeabilidade dos tecidos e produção de etileno, aumento na produção de etileno, né? Produção de compostos voláteis que vai fornecer aí cheiros, aromas, sabores, e formação de ceras ali na casca. Após a pré-maturação, nós temos a maturação, que é uma etapa mais importante ali do ponto de vista tecnológico. Por quê? Porque a maturação, se você trabalhar com ela de maneira correta, vai ter aumento na vida útil pós-colheita. Se você errar na época de colheita da maturação, você vai reduzir a vida útil pós-colheita do seu fruto, da sua hortaliça. Isso tudo aliado a vários outros fatores que a gente vai mostrar. Bem, a partir do momento que ocorreu a maturação, ocorre o amadurecimento, que é a fase final ali da maturação. Esse amadurecimento é o ápice dos sabores ali, né? Entretanto, uma série de outras situações eles são formados, reações eles são formados ali, principalmente reações de degradação, oxidação, quebras principalmente de carboidratos ou formação de oxalacetatos ali, são formados ali durante o processo de amadurecimento. Ocorre síntese de manutenção da estrutura mitocondrial, formação de alguns carotenoides e antocianinas que podem conferir sabor e gostos diferentes. Pode ocorrer síntese de voláteis aromáticos que pode conferir melhor ou pior qualidade, aumento na incorporação de aminoácidos, tá? Durante o processo de amadurecimento, uma série de degradações vão ocorrer, quebra de clorofila, hidrólise do amido, vai depender do que você está trabalhando ali. Depois vocês dão uma lida ali para vocês fixarem essas degradações. Durante a fase de amadurecimento, nós vamos ter um hormônio muito importante, que eu vou falar para vocês mais à frente. Lembrando que na nossa próxima quinzena vai ser nossa prova, tá bom? Só para vocês se atentarem. Vou encerrar esse conteúdo hoje e na próxima quinzena nós faremos nossa primeira provinha aí do terceiro bimestre. Bem, o etileno, né? O etileno, ele é o hormônio responsável pelo amadurecimento ali. Então, esse etileno, ele vai ser responsável pela oxidação de lipídios, por exemplo, na produção do etileno, vai ser responsável pelo rompimento de fibras do fruto. Aí, esse fruto que ele estava duro, ele se torna mais macio, né? Ele quebra ali algumas ligações de amido, né? Que fornece doçura a alguns frutos, perdão, quebra das ligações de amido presente na composição,
quebra de moléculas de clorofila, e aí esse etileno, ele vai, com essa quebra das moléculas de clorofila, esse fruto, ele adquire outra coloração, pode ser verde, pode ser... ele deixa de ser verde, perdão, e passa a sua coloração desejada. Amarelo, se for um fruto, ou vermelho, vai depender ali da concentração de clorofila presente na casca do fruto, né? Logicamente, clorofila, se o fruto for verde, ele vai permanecer de coloração verde ali, tá? O amadurecimento ocorre a partir da degradação, destruição dos cloroplastos, quebra de moléculas de clorofila, hidrólise de amido, destruição de ácidos, oxidação de substratos, solubilização de pectina, ativação de enzimas hidrolíticas. Tá? A partir do momento que ocorreu o amadurecimento, inicia-se também o processo de senescência. O que é senescência? É o envelhecimento daquele fruto, daquela hortaliça. Tá? Então, essa hortaliça, quando ela envelhece, ela entra em senescência, é um processo que vai ser natural, vai ocorrer de maneira irreversível, ele vai ocorrer. Ele pode ser atrasado, né? Ou então ele pode ser adiantado. Por que ele Por que vai depender, vai atrasar ou adiantar? Porque vai depender das formas como esse fruto ele é refrigerado. Ela pode ser adiantada quando não ocorre ali refrigeração. Ele pode ser mais lento e ele pode ser mais demorado, de acordo com o tipo de refrigeração que ele é realizado. Bem, como a gente já disse, toda planta ela produz fotossíntese, né? Ocorre essa transformação de energia solar em energia química. Essa energia química, eu não vou explicar o processo de fotossíntese para vocês, tá? Essa energia química que ela é transformada através do ciclo de Calvin, né? Ele vai ocorrer a produção de glicose. Essa glicose, ela vai ser quebrada e transformada em ATP para a produção, perdão, esses ATPs, eles são produzidos ali para a produção de glicose ali. E essa glicose, ela é translocada e ela é armazenada para as funções vitais, por exemplo, a respiração, né? A respiração das plantas, as trocas, a translocação que a gente fala entre floema e xilema. Como a gente não disse que é um ser vivo? Ela é um ser vivo, então ela precisa respirar, ela precisa transpirar, né? E para isso ela precisa de energia, ela precisa de glicose ali junto dentro do seu organismo, dentro do seu interior, para ocorrer ali a manutenção da vida dessa planta, tá bom? Bem, durante todo o processo de respiração, ocorre quebra de carboidratos e liberação de calor e desprendimento de CO2 para ocorrer ali, e ocorre também a transpiração. Tá? A respiração, ela é de extrema importância para os frutos. Existem frutos que, deixa eu ver se acho aqui. Existem frutos que respiram mais e frutos que respiram menos. Prestem atenção. Quanto maior é a taxa respiratória do fruto, da hortaliça, enfim, maior é a degradação, a senescência desse fruto. Menor é o tempo de prateleira desses frutos. Então, esses frutos que têm uma alta taxa respiratória, ele vai
perder, ou ele vai entrar em senescência mais rápido, tá bom? Então, vocês precisam aí trabalhar com matérias-primas, estruturas que vocês consigam retardar essa taxa respiratória ali. Beleza? Bem, existe o processo, a respiração aeróbia, que é normal, né? Dentro do processo de respiração dos frutos. Eu esqueci de falar uma coisa para vocês muito importante. Lá na maturidade fisiológica, uma coisa muito importante que vocês precisam saber de todos os frutos, todas as hortaliças, a partir do momento que o fruto ou a semente ela atinge a maturidade fisiológica, que a gente já disse lá, ela se desliga da planta mãe. A gente fala que ela rompe as ligações tróficas com a planta mãe. A planta mãe, ela deixa de transportar, ou a gente chama de translocar, aquelas reservas dela para o interior dessa semente, para o interior desses frutos. Os frutos, eles já atingiram a máxima quantidade de matéria seca. Eles não conseguem absorver mais, então eles se desligam. Aí é que a gente forma aquela cicatrizinha no feijão, na soja, enfim, nos frutos do tipo vagem aí, por exemplo, né? Ocorre essa ligação, esse rompimento dessas ligações tróficas, e a partir desse determinado momento, aquele fruto, ele sobrevive com as suas reservas. Como ele sobrevive com as suas reservas, ele não absorve mais nada da planta mãe. Então, toda respiração que ele for fazer, ele vai utilizar das suas reservas, tá? A respiração aeróbica, ela vai consumir glicose ali, tá? E existe a respiração anaeróbica ali, quando não tem, ou quando tem limitação ou ausência de oxigênio, tá? Isso aí são formados acetaldeídos, etanóis, que vão conferir odores e sabores desagradáveis. É quando inicia-se o processo de senescência com mais intensidade dos frutos. Como a gente já disse, a velocidade de respiração ela vai ser maior em frutos colhidos imaturos, quiabo, ervilha, por exemplo, que tem uma alta concentração de água, e elas são maiores em frutos colhidos imaturos, e elas são menores em hortaliças folhosas, por exemplo. Elas vão aumentando a partir do momento que nós temos raízes, tubérculos, bulbos. Elas são menores em frutos do tipo tâmara, por exemplo. Elas são maiores ervilha, quiabo, tá? Quando a gente fala de frutos, pessoal, existem dois tipos de frutos. Os frutos do tipo que são chamados de climatéricos, tá? Esses frutos climatéricos são frutos que são colhidos antes de atingir a maturidade fisiológica, tá? Eles atingem a maturidade fisiológica depois de ser colhido. Por exemplo, nós temos a banana, a maçã, mamão, manga, pera. Eles são considerados... tem um escrito ali no final. Eles são considerados frutos climatéricos, né? Uma coisa interessante ali do fruto climatérico é a presença do etileno, do gás, do hormônio etileno. A partir do momento que ele é colhido, lembra que a gente já falou lá nos primeiros dias de aula de etileno? A partir de que ele é colhido, lembra do... eu falei, gente, da pinha.
Lembra da pinha que a gente já falou, do abacate que a gente já falou? A partir do momento que ele é colhido, aumenta-se a concentração de etileno ali, né? Aumenta também a concentração, aumenta a taxa respiratória, consequentemente, aumenta a produção de etileno e aumenta o amadurecimento esse amadurecimento ele vai ocorrer. O que é que eu preciso fazer? Controlar a umidade, controlar a temperatura, para que esse amadurecimento ele ocorra de maneira gradual e eu consiga levar esse meu fruto para outras regiões. E os frutos não climatéricos é aqueles que não são capazes de completar o processo de amadurecimento quando colhidos imaturos. Eu vou lá, eu vou colher uma laranja. Essa laranja, eu colhi ela verde. Ela não vai mais amadurecer. Eu colhi uma uva, ela colheu verde. Mesmo que eu deixe ela parado, ela num local armazenado mais com a temperatura mais alta, a produção de etileno ali ela vai ser muito baixa, porque a atividade respiratória desses frutos geralmente é baixa, né? E ele reduz ainda mais após a colheita. Então, esses frutos eles não vão amadurecer depois colhido. Aí nós temos alguns exemplos: laranja, tangerina, uva, limão, abacaxi, caju, cacau, melancia, enfim, uma série de outros ali. Tá bom? Bem, o que vai controlar essa respiração? Logicamente, a gente já falou dos frutos climatéricos e não climatéricos. A primeira coisa que vai controlar a maior ou menor respiração vai ser a espécie que você está trabalhando. Algumas espécies, algumas espécies, elas têm uma maior taxa respiratória, ela tem uma maior produção de etileno, elas são consideradas climatéricas, então ela vai respirar mais. O tamanho do fruto, ele é uma das características para aumentar ou diminuir a respiração, o tipo de fruto também, a superfície do fruto, o pericarpo do fruto, ele pode influenciar ali no processo respiratório, a concentração de oxigênio e de CO2 presentes dentro do ambiente, o acúmulo de etileno, presença de danos mecânicos faz com que a taxa respiratória ela seja maior, consequentemente influenciando ali nessa respiração. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Posso seguir? A presença de fitorreguladores ou de hormônios reguladores ou de hormônios vegetais, né? Eles vão influenciar aumentando ou diminuindo esse processo de maturação. Principalmente o ácido abscísico e principalmente o etileno e a giberilina e a auxinas, e as citocininas, eles vão auxiliar no processo de amadurecimento. O etileno de maneira mais intensa. O ácido abscísico, ele vai retardar esse amadurecimento, tá bom? As auxinas, elas vão induzir o alongamento celular, né, durante o processo de formação, é a principal característica ali. Existem alguns ácidos que formam auxinas, indolacético, indobutírico, naftalenoacético, indopropiônico. Eles vão induzir o crescimento radicular, crescimento de haste, crescimento de folhas, crescimento de flores, crescimento de frutos, e auxiliar também no amadurecimento. A giberelina, ela vai retardar essa perda de clorofila, tá? Aumenta na síntese de carotenoide, mantém a firmeza da casca. A citocinina, geralmente ela é encontrada em frutos jovens e em sementes em germinação, auxiliam no processo de divisão celular, estimulam a germinação. O ácido abscísico, ele facilita, ele auxilia no processo de dormência, principalmente dormência, ele está presente em sementes jovens, e o etileno, ele vai influenciar no controle do amadurecimento ali dos frutos, principalmente dos frutos
climatéricos. Nos frutos não climatéricos, a presença do etileno ela vai ser menor, então não vai influenciar tanto ali na produção, no amadurecimento desses frutos. Bem, pessoal, a composição das hortaliças, das frutas, ela é muito variável de acordo com o tipo de material que eu estou trabalhando. Geralmente, as hortaliças, as frutas do tipo carnosa, elas têm bastante água, de 75% a 88% de água ali nas partes comestíveis, né? Algumas hortaliças, por exemplo, alface, elas têm mais de 90%, 95% de água, tá? Isso aí vai influenciar essa quantidade de água, ela vai influenciar na conservação. Quanto maior é a quantidade de água dessa fruta ou dessa hortaliça, mais rápida vai ser a taxa respiratória, maior vai ser a taxa respiratória, né? Maior vai ser o processo de desidratação e menor vai ser o tempo de conservação dessas frutas e hortaliças. As proteínas, geralmente, elas são em pequenas quantidades ali nas frutas, nas hortaliças. Nós vamos ter proteínas na ervilha, nós vamos ter proteína na própria soja, mas em menor quantidade, e nós vamos ter proteína ali no feijão também, tá? De modo geral, o valor biológico das proteínas vegetais é menor em relação às proteínas animais. Então, de maneira geral, nós temos mais proteínas nos alimentos de origem animal, tá? Os lipídios, as frutas, hortaliças, geralmente são pobres em lipídios, com exceção de alguns frutos, por exemplo, abacate, azeitona, amendoim, né? Existem outros grãos que têm uma grande concentração de lipídios aí. Minerais, a grande maioria das hortaliças, elas têm uma concentração. Espera aí, pessoal. Minha secretária quer sair ali. Quer ir? Vai. Não vai, não? Vai cair? Espera aí, pô. Não quis sair, não. Quis ficar aqui. Geralmente, as hortaliças, elas têm mais minerais, né? Quando comparadas a algumas frutas, tá? Geralmente as frutas têm de 0,3% a 0,8% ali. Potássio, mas existem alguns minerais aí, por exemplo, potássio que está mais abundante, um monte de frutas. Uma questão dos minerais, que eles são, geralmente, eles são oxidantes e ali eles podem causar prejuízos durante o processamento, durante o beneficiamento, por alterações durante o processo de oxidação que ocorre, pode causar alterações na composição e até mesmo no sabor e na cor desses frutos, hortaliças, consequentemente, reduz ali a qualidade desses frutos. Existem algumas enzimas, por exemplo, a oxidase, que vai acelerar o processo de oxidação, alterando principalmente a coloração dos frutos quando eles são expostos ao ar. Vocês já cortaram uma batata, já descascaram uma batata para fritar, fazer uma batata frita ou cozida, expuseram ela, deixaram elas fora da água por 10 a 15 minutos? Elas mudam de cor. A mesma coisa acontece com a maçã. Existem algumas enzimas peptídicas, tá? Que eles vão hidrolisar ali a pectina presente ali, mudando a estrutura dos frutos
deixando esses frutos mais moles, tá? Existem alguns ácidos e pHs que vão influenciar algumas frutas, elas são mais ácidas ou menos ácidas ali, influenciando na qualidade e características desses frutos, né? Existem algumas substâncias que formam carotenoides, né? Anticianinas, que dão coloração, que dão cheiro, que dão pigmento, que conferem aroma a alguns frutos, tá? Alguns álcoois, aldeídos, cetonas, tempernos, ésteres, tudo isso influencia na coloração. Algumas hortaliças, elas são ricas em vitamina C, né? A vitamina C é uma das mais presentes nas hortaliças ali. Perdão, a vitamina C, ela vai ser mais importante na composição das frutas, entretanto, elas são pouco presentes ali na composição das hortaliças. Cenoura, repolho, espinafre, elas têm uma maior concentração de vitamina C. Já algumas frutas, elas possuem baixo teor de vitamina do complexo B, que são mais abundantes em alimentos de origem animal. A presença dos carboidratos, ela é bastante variável nas hortaliças e nas frutas. E varia de acordo, né? E varia de acordo ali com cada material. Tá? Pode variar de 2 até 20% ali, dependendo da espécie, do grau de maturação. E até mais. Os carboidratos, eles são divididos ali em 3 tipos básicos, que é a protopectina, a pectina e os ácidos pectínicos, né? Cada um, depois vocês dão uma lida aqui para saber onde está presente, por exemplo, a protopectina, está mais presente em frutas verdes. A pectina, ela está presente ali após a maturação, tá? Cada um, e aí existem ainda os glicídios, né? Só um minuto, não. Os glicídios, que são divididos em sacarose, glicose, amido, celulose. Cada hortaliça, cada fruta, ele vai ter uma maior concentração de glicose, menor concentração de glicose, maior concentração de sacarose, por exemplo. Na uva eu tenho glicose, muita glicose. Na beterraba, na cana-de-açúcar, eu tenho mais sacarose. Agora fugiu aqui. O amido tem o milho, né? Celulose tem o café. Cada uma vai ter uma característica. Por exemplo, um grupo A vai ter em torno de 5% de glicídios. Aí aqui temos alguns exemplos. Por exemplo, abobrinha, selga, pepino, palmito. Todos esses aí apresentam em torno de 5% de glicídios ali, tá? Em torno de 10% de glicídios, abóbora, beterraba, cenoura, vagem, enfim. Grupo C ali, a batata inglesa, ela tem mais de 20% de glicídios ali. Batata baroa, cará, semente de linha, tá? Existem os monossacarídeos ali, que tem de 4 a 24% de carboidratos, né? E eles são divididos em glicose, frutose, galactose, tá? No fígado, a galactose é proveniente da lactose, que vai ser um disacarídeo, né? E no fígado ele vai ser transformado em glicose e vai fornecer energia ali, logicamente, né? Principalmente no leite, ele vai ser encontrado a galactose, principalmente no leite, nos derivados de leite ali, tá? A frutose, ela é encontrada principalmente em frutas e em mel, tá? E que é considerado, frutose é o mais doce, em relação à concentração de açúcares ali. Fornece energia de forma gradativa, por ser absorvida lentamente também. Tá? Existem alguns disacarídeos ali que são formados por sacarose e maltose, tá? A sacarose é formada pela união de uma molécula de glicose e outra de frutose, e vai encontrada no açúcar da cana, açúcar da beterraba, do mel,
a maltose é formada por duas moléculas de glicose que se combinam, utilizadas na produção, por exemplo, de algumas bebidas alcoólicas, cerveja, uísque. Existem alguns polissacarídeos que são mais abundantes ali, né? São os amidos nas raízes, encontrados nas raízes, nos tubérculos, nas sementes, na parede celular, tá bom? Nossa senhora, esse trem é grande, esse conteúdo é muito grande. Cada tipo e parte. Fala, nenenzinha. Que foi, neném do pai? Cada tipo e parte da planta, ela vai ter teores diversos de nutrientes. Por exemplo, as folhas, elas podem ser ricas em ferro, cálcio, algumas vitaminas do tipo A, celulose, logicamente, né? E aí ela tem menos de 20 quilocalorias por 100 gramas de porção. As sementes, elas geralmente elas podem ser ricas em vitaminas do complexo B, em ferro, ricas em algumas calorias. Os tubérculos, elas precisam ser cozidas para modificar o amido. As raízes possuem geralmente altos teores de caroteno, de ferro, tá? Os bulbos, geralmente, eles contêm vitamina C, são pobres em caloria, mas contêm vitamina C. Então, para a gente elaborar uma dieta, nós temos que se atentar a essas características, tá? A concentração de nutrientes presentes ali nas flores, nos caules, tá bom? Alguns parasitas, por exemplo, os cogumelos, que têm uma concentração de proteína relativamente boa, baixa, uma boa 12% de proteína, 28% de carboidratos, né? Entretanto, pessoal, existem alguns fatores antinutricionais que eles devem ser observados, por exemplo, solanina, saponina, glicosinonatos, os cianogênicos, os bocionogênicos, cada um, ele libera algumas substâncias que podem vir causar problemas tanto no gastrointestinal, quanto causar intoxicação que pode levar à morte, por exemplo, ali, o ácido cianídrico presente na batata brava, ou a presença de ácidos oxaláticos, ácidos fíticos, que vai reduzir a absorção de minerais, os nitratos, né, que são presentes ali, dentro dos vegetais, né, como brócolis, alguns em maior quantidade, como brócolis, espinafre, talvez dá aquele gosto não tão agradável dentro desses produtos. Outro fator que vocês devem se atentar é o escurecimento enzimático que ocorre ali através da enzima polifenol oxidase, né? Dando origem à ortoquinona, tá? Que vai condensar-se rapidamente e formar aqueles pigmentos escuros, conhecidos ali como melanoidinas. Esse escurecimento enzimático ali que ocorre confere uma coloração, uma cor não tão agradável a quem está consumindo os frutos ali. Ela ainda pode reagir com a tiamina e grupos de aminoácidos como lisina, metionina, e vai reduzir aí a disponibilidade de alguns nutrientes, né? Como é que a gente controla aí esse escurecimento enzimático? A gente pode fazer a inativação. Quer sair, menino? Calma aí, tá acabando. Como é que a gente controla, gente? Através da inativação térmica, a gente pode dar um banho por exemplo, a cebola ou a batata. Para inativar esse escurecimento, a gente cozinha essa cebola por 1 minuto em água fervendo. Depois vocês tiram esse material de dentro dessa água cozida e colocam ele dentro de uma água gelada para quebrar esse cozimento.
colocar esse material dentro de um material ácido, né? Redução do pH aí. Ou adição de substâncias que inibem a ação de enzimas, adição de açúcar, no sentido de reduzir essa atividade de água nos tecidos. Esse açúcar ela vai retirar essa água desses tecidos, reduzir a entrada de oxigênio. Tudo isso aí vai reduzir o escurecimento enzimático em alguns produtos. Pessoal, uma coisa que vocês devem se atentar, né, entre frutas, hortaliças. Oi, neném, espera aí que você já vai sair. Calma aí, gente. Calma aí. A presença, pessoal, de alguns fungos, algumas bactérias que podem estar presentes junto aquele fruto, aquela hortaliça, e pode causar problemas, né? Pode vir a causar alguns problemas, como a presença de salmonela, da shigella, que eles estão presentes, infelizmente, pode vir presente através da água de irrigação de riachos contaminados, a presença, por exemplo, do Clostridium. Isso aí pode vir a causar problemas, pode vir a causar problemas de intoxicação alimentar ali dentro desses frutos, dentro dessas hortaliças, tá? Quais são as fontes de contaminação? O solo, a água de irrigação, fertilizantes com detritos animais, tá? Quando você faz uma adubação orgânica, por exemplo, alguns recipientes, equipamentos ou veículos contaminados, algumas embalagens, animais selvagens ou domésticos, o próprio homem, o manuseio inadequado do produto. Eu fui no rio, ou então eu fui no banheiro, não lavei a mão, eu estou contaminado com algum tipo de micro-organismo. Esse micro-organismo ali, quando eu fiz minha higiene, pode ter entrado em contato com minha mão, e aí quando eu pegar no produto, esse produto ele acaba contaminando, através do próprio processamento, da embalagem, do armazenamento, tudo isso aí pode vir a contaminar, tá? Quais os meios mais deteriorantes? Através da fermentação, putrefação, alterações na aparência, e os patogênicos vão causar intoxicação, infecções ali, certo? As alterações microbianas, elas podem ser causadas por crescimento de fungos filamentosos na superfície, e aí quando você pega aquele fruto, aquela hortaliça, você vê uma camada ali de um fungo. Aquilo ali é um fungo, tá? São crescimentos filamentosos daquele fungo, micélios que crescem sobre a superfície daquele fungo, conferindo ali, crescendo esse fungo e deixando esse material a ser consumido de aparência duvidosa, não propícia ao consumo, tá? Outras alterações microbianas ali pode causar alterações, nossa senhora, alterações na textura, algumas podridões em frutos polposos, parte desses frutos, a presença de antracnose altera cheiro, dá aquele cheiro podre para os frutos. Pode ocorrer a fermentação alcoólica ou fermentação lática, né, dentro dos carboidratos, alterando textura, cheiros ruins, tá? Como controlar essas alterações microbiológicas? Primeiro, os fatores intrínsecos ali, a atividade de água dos frutos, das hortaliças, o pH, potencial de oxirredução, a concentração de óxido de nutrientes ali, a temperatura, os principais fatores que eu vou controlar, que vocês vão conseguir controlar, a temperatura, luz, umidade relativa e os gases atmosféricos, onde vocês conseguem armazenar esses produtos de vocês por um período de tempo maior. Alguma dúvida, gente? Estamos entendidos?
Tá bom, calma. Pessoal, mais alguma dúvida? A prova fica para semana, sem ser a semana que vem, na outra, tá bom? Beleza, professor. Então tá, já que vocês não têm dúvida, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Amém. Igualmente, professor.